Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para estudar juntos a Palavra de Deus. Estamos numa série de estudos novos que está falando sobre sacudidura e salvação. E nós vamos estudar hoje a lição de número 3. Fiquem conectados com a gente, eu e meu filho Davi vamos estar aqui para explorarmos bastante este assunto que vai falar firmados em Cristo. Mas antes de iniciarmos, o Davi tem um recadinho para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar para muitas pessoas, para que a minha verdade seja espalhada. Ative o sininho e deixe o seu joinha. Isso mesmo, é muito importante vocês fazerem isso, porque é uma forma da gente dissipar melhor essas mensagens, as pessoas, mais número de pessoas poderem também beber desta fonte que é da Palavra de Deus. Vamos então, Davi, estudar a lição 3, firmados em Cristo, como já falamos, e o verso áureo. Vamos ler para nós o verso áureo, Davi, de Mateus 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 25. Isso, você se lembra dessa história? Sim. Como que é? Acho que você já escutou bastante, já cantou hino sobre isso, já aprendeu na escolinha quando você era pequeno. O que você se recorda dessa história? Tinha dois homens, um construiu uma casa na areia e outro construiu nas rochas. Aí veio uma tempestade, derrubou a casa do homem que construiu na areia e a do homem que construiu na rocha não foi destruída. Isso. E levando isso para o lado religioso, o que a gente pode fazer de ligação desse texto com o tema da lição? Aqueles que estão firmados em Cristo vão prevalecer, os que não estão, que duvidam, não vão prevalecer? Isso, e os que são firmados em Cristo é como o homem que edificou a casa? Na rocha. Isso. E os que não estão estão representando o homem que construiu a casa na areia. Exatamente. Primeira pergunta: em que condição estamos nesta terra? Qual é a condição que estamos nessa terra? Antes do Davi ler a notinha aqui para nós, eu vou ler o texto de Hebreus 9, 27 a 28, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Depois, então, a gente vai comentar melhor sobre esse texto. Antes, porém, eu vou pedir para o Davi ler a nota para nós podermos conciliar os textos aqui num pensamento só. Nós estamos aqui como pessoas em liberdade condicional, sob teste. Deus está nos testando. Deus está nos provando para ver que tipo de caráter nós construiremos. Olha só. Então, nós estamos aqui como fosse num teste, numa prova. Você já deve ter feito algumas provas na vida, Provas teóricas, provas didáticas, Mas nós estamos falando aqui de uma prova que Deus nos dá. Uma prova definitiva. Isso mesmo. Por quê? Esse definitivo é até interessante, esse termo que você usou, porque no texto de Hebreus fala exatamente isso, Que os homens está ordenado a fazer o quê? Morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, hoje, no mundo religioso, no mundo afora, nós escutamos muito da vida após a morte, de ter uma segunda chance, de você ir para um purgatório, você ir para um lugar para redimir os seus erros, para mudar. Mas, na realidade, nós vemos aqui, através desse texto da Bíblia e de vários outros também, que nós não vamos entrar no momento nesse pormenor, nós vemos que nós só temos uma chance.
Só temos essa chance, só uma vida que Deus concedeu para nos provar, para nos testar, como aqui está dizendo no texto. Deus, ele tem feito isso e nós devemos aproveitar, agarrar essa oportunidade e fazer de tudo para passar nesse teste. Porque esse teste, como o Davi falou, é uma prova definitiva. Então, depois que nós vivermos essa vida aqui, fala o quê? Aí vai vir a sentença, né, para ver se a gente passou dessa prova ou não. Então, que possamos estar firmes nesse sentido, né? E nós aprendemos, inclusive, em outras lições, em outros lugares, nós sabemos que nós estamos passando por essa prova e que a qualquer momento o nosso nome pode ser passado. E isso, mais do que nunca, deve ser um alerta para nós, para estarmos sempre em vigilância, em oração, em comunhão com Deus, para aproveitarmos cada oportunidade, passarmos de cada teste aqui que é nos feito nesta vida. Vamos então adiante para a segunda pergunta. Diante da tempestade que vem, que recomendações recebemos? O que tornará nossas igrejas vigorosas e bem-sucedidas? Davi vai então ler o livro de Lucas 6,48 para nós e depois vamos ler a nota. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou, fundou e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a corrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Isso mesmo. Então, aqui nós já temos até no texto da Bíblia já uma parte da resposta, né, da primeira pergunta, que diante da tempestade que vem, que recomendações recebemos? Sempre estarmos firmes em Cristo, construir a nossa vida numa rocha. Isso, na rocha que é Cristo. A nota diz assim, do quinto testemunho, 129. Todos podem desempenhar uma parte nessa obra e ninguém é descartado. Olha só, Davi, ninguém fica de fora, hein? Jesus deseja que todos os que professam seu nome se tornem obreiros fervorosos. É necessário que todo membro individual construa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Arma-se uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso evite o solo arenoso, busque a rocha, cave fundo, ponha alicerce seguro, construa para a eternidade. Construa com lágrimas, com orações provindas do coração. Que cada um de vocês daqui por diante embeleze a vida através de boas obras. Caleb são os homens mais necessários nestes últimos dias, o que tornará nossas igrejas vigorosas e bem-sucedidas em seus esforços. Não é a obra ruidosa, mas a que se faz quieta e humildemente. Não é a ostentação e o exibicionismo, mas o esforço paciente, perseverante e acompanhado de oração. Então, aqui já respondendo a segunda parte da pergunta, né? O que tornará nossas igrejas vigorosas e bem-sucedidas não é uma grande coisa, né? Uma coisa de ostentação, tá falando, de exibição, mas de um esforço paciente, né? E é necessário que nós estejamos firmados em Cristo, que nós cavemos fundo, que nós estejamos construindo para a eternidade, o que diz, né? Então, que possamos aplicar isso na nossa vida diária. Terceira pergunta: por que muitas vezes não somos capazes de discernir entre o cristão verdadeiro e o falso? Vamos lá então para Lucas 6,49, o Davi já tem aberto aqui pra gente. Davi, continua pra gente a leitura. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu conta daquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Olha só, né? A casa na areia.
Então, vamos ler aqui a nota. Todos nós devemos ser testados e provados. A fé regozija na esperança e é paciente na aflição. A fé se desenvolve forte e valorosa no conflito e conquista na grande batalha da tentação. Nós temos que ter uma fé viva, uma fé que sustentará a alma na hora da provação, pois tudo que pode ser sacudido será. Olha aí em ligação aí com o tema da lição, né? Sacudidura. No verão não há nenhuma diferença notável entre as sempre vivas e as outras árvores. Mas quando as rajadas do inverno chegam, as sempre vivas estão frescas e verdes, enquanto as outras estão desfolhadas. É exatamente assim como professam os cristãos. Quando nenhum teste em particular abate-se sobre eles, nós podemos não ser capazes de distinguir entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Mas em tempos de prova e tentação, a diferença é facilmente discernida, pois a fonte da força do cristão é manifestada. Há duas classes de construtores, uma classe que está construindo sobre um fundamento de areia movediça, o outro sobre a rocha eterna, e os ventos que sopram e as tempestades que açoitam este fundamento são em vão. Então vamos lá, Davi, o que você entendeu aqui? Por que muitas vezes não somos capazes de discernir entre o cristão verdadeiro e o falso? Porque a gente não conhece o interior da pessoa, mas só Deus conhece. Isso. E sabe em que tempo isso se mostra? Sabe como que Deus vai fazendo transparecer o caráter das pessoas? Aos poucos e nos tempos de prova. É isso que aqui está dizendo. Que é nos tempos de prova que aí a diferença é facilmente discernida. Quando tudo vai bem, é difícil você ver, né? É fácil você ser cristão quando tudo vai bem. Tem um hino que fala isso, né? É muito fácil ser cristão quando as coisas estão tudo bem, quando não acontece nada errado. Muitas vezes a gente tem até motivos só para agradecer e mesmo assim muitas vezes a gente não agradece, mas a gente não se dá conta que estamos vivendo ali em tempos de paz e ali não é manifestado o nosso verdadeiro caráter. É quando é pisado no calo, é quando passamos provas que nós desenvolvemos ou mostramos quem realmente somos. Então, nós devemos estar atento a isso. Muitas vezes a gente está ali, eu vou dar um exemplo, né? A gente está ali quietinho, vem alguma coisa e machuca a gente, ou alguém pisa no teu pé, te machuca, qual é a reação muitas vezes, né? É raiva. Então, nessa hora, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma alegoria aqui só, né, agora. Mas é no momento de angústia, de prova, você passa por um problema financeiro, você passa um problema familiar, você passa um problema de saúde, você está com dor, e como você vai agir diante de tudo isso? Você vai agir reclamando, com raiva, né, colocando a culpa em alguém ou até mesmo em Deus? Ou você vai ali se prostrar aos pés de Cristo, pedir o auxílio necessário, reconhecer que você não é nada, que sem Deus você não faz nada. Então são nesses momentos que devemos refletir sobre a nossa existência nesse mundo, né? Por que será que eu estou passando por isso? Por que será que isso está acontecendo comigo? O que eu devo fazer para ser aprovado nesse teste? Vamos então adiante na quarta pergunta. O que Cristo fez com seus seguidores várias vezes? Quando é que se desenvolvem os genuínos ajudadores na igreja? Então, o que será que Cristo fez com seus seguidores várias vezes? Vamos ler aqui no livro de João 6. Eu vou estar lendo aqui e o Davi depois vai ler a nota para a gente. João 6, 66 a 68, diz assim. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. A gente vê nessa passagem aqui que interessante, né? Jesus, ele dava a mensagem dele, ele falava o que ele tinha para falar. E se a pessoa não suportasse aquilo ali, o que os discípulos, muitos deles fizeram? Abandonaram. E Jesus ficou ali puxando, não, pelo amor de Deus, não. O que ele falou para os outros discípulos? Foi um monte embora e o que ficou, o que ele falou? Quer ir também? Quer ir com eles? Foi isso que Jesus falou, né? E ali eles, então Pedro reconhece e fala para onde que nós iremos, né? Só o Senhor tem a verdade. Vamos então ler a nota, Davi, para ver para ver mais detalhes de como era o trato de Jesus ali com os seus discípulos. Quem não é comigo, disse Cristo, é contra mim. Homens e mulheres decididos que se entregam de todo o coração são os que hão de substituir neste tempo. Subsistir, vão suportar a prova, né? Cristo joeirou seus seguidores repetidas vezes, até que afinal só ficaram 11, e algumas mulheres fiéis para assentar as bases da igreja cristã. E existem alguns que se deixam ficar para trás quando há responsabilidades a assumir, mas quando a igreja está toda possuída de zelo, entusiasmam-se, cantam e bradam e ficam elevados, mas cuidado com esses. Passado o entusiasmo, apenas alguns fiéis Calebes tomarão a frente e manifestarão princípios inabaláveis. Esses correspondem ao sal que conserva seu sabor. É quando a obra vai com dificuldade que as igrejas desenvolvem seus verdadeiros ajudadores. Olha que importante, hein? É quando a igreja está com dificuldades que desenvolve seus verdadeiros membros. Ajudadores, né? Os membros ajudadores, continua. Eles não estarão falando de si mesmos, reivindicando o eu, mas imergirão sua identidade em Cristo Jesus. Para ser grande no reino de Deus, deve ser uma criança em termos de humildade, em simplicidade de fé e pureza de amor. Todo orgulho deve ser excluído, todo ciúme vencido, toda ambição por supremacia abandonada, e a mansidão e confiança infantil estimuladas. Esses encontrarão em Cristo sua rocha protetora, sua poderosa fortaleza. Nele podem confiar implicitamente, pois nunca lhes falhará. Interessante, né? Então ali, Cristo joelhou tanto sua igreja, que ficou quantos, está falando aí? 11. É bastante, 11? Não. No mundo inteiro ali, só ali entre os judeus, quantos milhares de pessoas tinham, hein, Davi? E quantos que aguentou ficar ali do lado de Jesus? Foi uma grande igreja, uma grande população? Então a gente vê, né, que sempre foi a minoria os fiéis, né? E ali também aqui, respondendo a parte da segunda pergunta, né? Quando é que se desenvolve os genuínos ajudadores da igreja, como você leu? Nas dificuldades. É lá nas dificuldades que a gente vai ver desenvolver, né? Porque quando tá tudo bem, aqui tá falando na igreja, as pessoas ficam entusiasmadas, ficam felizes, mas quando a coisa começa a dar uma enroscada, eles perdem esse entusiasmo. E vão para outras maiores. Muitas vezes acontece isso, né? Às vezes abandonam a fé. Nós devemos ser cuidadosos com isso, né? E manter o que aqui que está dizendo? Que nós devemos excluir todo orgulho, todo ciúme, toda ambição por supremacia, né? Devemos ter a confiança infantil, porque a criança, ela é assim, né? Ela tem mais confiança. As pessoas têm que confiar no pai e na mãe, ela tem que confiar em alguém para poder se desenvolver. E assim nós também devemos nos confiar em Cristo para nos desenvolver espiritualmente. Vamos então para a quinta pergunta. Que estilo não deve ser imitado por nossos ministros?
Vamos ver um estilo aí que não deve ser imitado, hein, Davi? Vivemos em um tempo em que é necessário mesmo maior fervor do que nos dias dos apóstolos. Mas entre muitos dos pastores há uma sensação de desassossego, um desejo de imitar o estilo romântico dos reavivalistas, um desejo de fazer algo de grande, de criar sensação, a fim de serem considerados oradores hábeis e ganharem honra e distinção para si mesmos. Se estes pudessem ir ao encontro do perigo para receber a honra prestada aos heróis, empenhar-se-iam na obra com energia inquebrantável. Mas viver e labutar quase anonimamente, gastar-se e sacrificar-se por Jesus na obscuridade, sem receber dos homens louvores especiais, isso requer uma integridade de princípios e uma firmeza de propósito que bem poucos possuem. Houvesse maior empenho por andar humildemente com Deus, desviando os olhos dos homens e trabalhando unicamente por amor de Cristo, e muito mais seria realizado. Esses textos, irmãos, para mim são maravilhosos. Eu confesso que eu não... Talvez eu já tivesse lido, mas não me recordo assim de ver nessa amplitude, dessa forma, né? Aqui como ela se mostra nessa pergunta. Porque muitas vezes a gente pode se pegar dessa forma, né? Pensando que essa questão de falar bonito, de chamar a atenção dos ouvintes, né? Aqui diz até de ter um estilo romântico de falar, seria um jeito correto, né? Isso é o que a gente mais vê no mundo religioso, as pessoas se desenvolvendo para esse fim de sensacionalismo, de comover as pessoas, né? De como atingir as pessoas dessa forma. E aqui nós estamos vendo na nota que isso é um perigo, né? Isso não é do agrado de Deus. E aqui está dizendo também que vai ser difícil os homens conseguir fazer essa obra de pregação quando muitas vezes não se tem muita plateia, vamos dizer assim, né? Fala que viver e labutar quase anonimamente, se sacrificar, fazer aquilo da maneira correta, de modo a agradar a Deus e não aos homens. Então é uma lição, é uma experiência que esses homens terão que desenvolver com Deus para poder ser aprovado da forma correta, né, que Deus quer que eles trabalhem. A sexta pergunta: que posição muitos tomarão? Qual é a posição que muitos tomarão, Davi? Lê pra gente a nota da sexta. Logo, o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e serem confirmados pela oposição, ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. A promessa é: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Será que vamos nos apegar menos firmemente à lei de Deus pelo fato de o mundo em geral estar tentando anulá-la? E aí? Vamos desistir tão fácil assim? Então, olha só, né? Hoje a gente vive num mundo que quer fazer o quê com a lei de Deus? Em todos os aspectos. Destruir, né? Anular, quebrar. Não tem sábado para guardar, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E ali, então, nós temos que andar que jeito? Na contramão. Nós temos que andar na contramão. E aí ela faz uma pergunta: a gente vai ser menos firme pelo fato do mundo estar tentando fazer isso? Não. Ao contrário, né? Aqui, eu vou responder a pergunta: que posição muitos tomarão? Vão tomar o caminho largo. Isso. Muitos. Tomarão covardemente o lado dos oponentes. Isso, o lado dos oponentes, os que vão contra. Vão tomar o sentido
contrário ao da verdade, lado oponente, não é isso? Vamos para a 7ª? Ok. Qual será a nossa prova neste tempo final? Isaías aqui. Isso, Davi então vai ler Isaías 17, 4 a 7 para nós. Qual será a nossa prova neste tempo final? Qual será, hein? Naquele dia, a glória de Jacó se definirá, e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se espalham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficarão 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia os homens olharão para aquele que o fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Que lindo texto, né? Olha só, vai. Aqui fala assim, ó, quando fala que vão sobrar poucas, 2, 3 azeitonas, falando, vai sobrar nada Essas completamente azeitonas diferente. são o que, será? São um povo de Deus. Isso, É assim, tem um saco de arroz, você pega um punhadinho assim, é esse daqui que é o povo. só um pouquinho, né? E aqui tá falando essa nota, Davi, ela é muito linda. Eu vou pedir para você ler ela pra gente. Ela é muito linda, da 7ª. Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será nossa prova. Naquele tempo devemos colocar da frieza dos outros, Calor da frieza. calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Você já pensou isso, Davi? Como que você tira calor de um gelo? Difícil, né? Você tem que tirar calor da frieza do outro. Quer dizer, o outro tá frio porque as profecias apontam para isso, né? Jesus fala no livro de Mateus que o amor de muito no final do tempo, como que tá? Frio. O amor de muito se esfriará. E aqui está dizendo que nós vamos ter que tirar calor da frieza do outro, coragem da covardia, lealdade de sua traição. A gente vai ter que mudar o rumo da pessoa. Andar na contramão mesmo, né? E aqui tá falando o quê? Eu acho muito lindo esse texto, tá no prefácio dessa lição. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são o quê? Poucos os campeões. É fácil? Não. Não é, né? Nós possamos refletir, só Uma Deus para dar coisa força. muito difícil é você ter que mudar o rumo da pessoa, porque às vezes a pessoa foi ensinada assim e a gente vai ter que ensinar ela de novo. Isso, e muitas vezes a pessoa tá ali junto com a gente, né, na igreja, é o nosso irmão de convívio, mas ele às vezes está esfriando na fé, ele está se distanciando e ali você tem que, vamos dizer, você tem que subsistir a tudo isso. Aconteça o que acontecer, você tem que permanecer firme. A salvação é individual, a nossa chance é agora. Então nós devemos não viver de modo egoísta, a gente viver para nós mesmos, tem que viver também em prol do nosso próximo, mas fazendo isso com muita sabedoria, porque muitas vezes as atitudes alheias, as atitudes de outras pessoas nos influenciam também, né? Nos influenciam, às vezes a gente está empolgado, a pessoa não está, você já perde a empolgação. Então você tem que saber dosar isso, como que você vai lidar com a pessoa, às vezes que ela está se deparando numa frieza espiritual,
E você não se influenciar com a frieza dela, você não se tornar frio e ainda conseguir motivar essa pessoa no lado religioso, né? E usar aquela experiência para se motivar também. Então é algo bem na contramão, é algo que só é feito realmente através de Deus, né, na nossa vida. Aqui você também falou sobre atrações. Um pouquinho mais pra frente, no mesmo tema aqui, firmados em Cristo, vai falar aqui que o que Satanás vai lutar para fazer é colocar atrações pra gente desistir do rumo que a gente está tomando. Exatamente, vai falar nas próximas perguntas esse tema mesmo. Então, vamos para a 8ª pergunta. De que maneira o Senhor quer conceder livramento? Salmo 121 é um salmo muito conhecido. O Davi acho que vai lembrar aí pelo menos os primeiros versos. Davi, lembra do Salmo 121? Eu lembro um pouco do começo. Como que fala? Elevo meus olhos ao montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso, vamos continuar aqui a leitura. Você lembra que daí ele fala que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que lindo, hein? Que verso lindo, é uma oração ali do salmista fazendo, né? De como, da onde vem o socorro dele, né? Só de um lugar vem o socorro dele. Vamos ler aqui então a nota, diz: o capitão de nossa salvação fortalecerá o seu povo para o conflito no qual terá de se empenhar. Quantas vezes, quando Satanás arregimentou contra os seguidores de Cristo, todas as suas forças estiveram face a face com a morte. Orações sinceras feitas com fé trouxeram para o campo de ação o capitão dos exércitos do Senhor, ouvendo a vaga da batalha e livrando os oprimidos. Agora é o tempo em que devemos ligar-nos intimamente a Deus, para que sejamos escondidos quando for derramado sobre os filhos dos homens o ímpeto de sua ira. Estamos nos afastando dos marcos antigos, voltemos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. De que lado você se colocará? Então aqui acho que foi mais ou menos a experiência de Elias, né? Quando ele teve que fazer aquele apelo ali, se é de Deus, é de Deus, se é de Baal, é de Baal. Então hoje nós estamos nessa mesma linha. Nós somos de Deus ou somos do mundo, né? Ou estamos na mão de Deus ou estamos na mão de Satanás, não tem meio termo. E o Senhor, Ele quer conceder o livramento de que jeito? De modo que a gente busque Ele. E nós buscando a Ele é que Ele nos dá livramento. Isso me faz lembrar de uma experiência, né, Davi? Quantas batalhas o povo de Israel já passou, né? Nas notas aqui anteriores a gente viu muito falando de Caleb. Caleb foi quem? Amigo de Josué. Isso, e ele muitas vezes lutou, ele foi um soldado ali, né, nas guerras por Israel, em nome do Senhor, ele lutava. E ali a gente vê quantas batalhas ele e Josué pleitearam, né, lutaram ali para vencer ao lado de Deus. E uma delas foi qual a mais, vamos dizer, a que mais repercutiu até hoje falado. Qual foi as batalhas que foi? Isso, a batalha de Jericó, que os muros caiu. A de Jericó foi a que mais a gente se fala até hoje, teve várias ali naquela conquista por Canaã. E aí você se lembra que voltando da batalha ali de Jericó, eles foram o próximo lugar foi aonde que eles foram guerrear? Cidade de qual? Ai.
Cidade de Ai. Cidade de Ai era maior ou menor que Jericó? Era umas 5 vezes menor. Bem menor, né? Só que ali nós sabemos já em outros detalhes que pesou muito a questão de Acã, do pecado de Acã, né, para eles perderem a batalha. Mas tem um detalhe também que a irmã White traz, que naquela batalha Josué estava tão confiante que ele foi sem fazer o quê? Nem lutar. Nem lutou e nem consultou A Deus. Nem consultou a Deus. Eu vou mandar um pouco de soldado porque é tão pouquinha gente que a vitória é certa. Não foi isso? 5.000 soldados. Soltou bem pouquinho soldado, não sei os números certos, mas foi bem pouquinho. E ali mais de 30, eu acho que foram mortos. 36 homens foram mortos naquela batalha, israelitas. Eles tiveram que recuar para não morrer mais gente. E Israel perdeu aquela batalha. E um dos segredos ali que Ellen White explica foi essa questão da autoconfiança também de Josué. Então Deus ele concede livramento em todas as batalhas ali. Quantas batalhas o povo de Israel teve que lutar? Mas todas elas, Deus que concedeu o quê? O livramento, a vitória. Lembra também daquela história de qual? Dos 300 homens? De Gideão. Então, é assim que funciona. A gente tem que clamar para Deus nos dar o livramento. É assim que Deus trabalha. Vamos para a 9ª pergunta. Qual será a nossa proteção nesses dias de perigo? Qual será a nossa proteção nesses dias de perigo? Lê para nós. Você tem Marcos aí? Então, lê para nós Marcos 13, 33. E depois tem 14, 38. Isso mesmo. Lê para a gente então. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Aí agora, 14. o 38, 14, 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso. Então aqui está falando, os dois versos estão falando o mesmo assunto, vigiar. Não sabeis quando chegará o tempo, vigiar para não cair em tentação. Isso tudo foi palavras de quem? Jesus. De Jesus. Aproximamo-nos da mais importante crise que já sobreveio ao mundo. Se não estivermos bem despertos e vigilantes, ela se acercará de nós, como um ladrão. Olha aí, Davi. Satanás está se preparando para agir secretamente por meio de suas instrumentalidades humanas. Ele usa quem então, Davi? Instrumentos? Satânicos? Humanos. Humanos. Ele usa instrumentos humanos para poder desviar ali as pessoas do foco. Às vezes até desenho, outras coisas mas assim, pra mim tem outras atrações, para os adultos são outras. Isso, para cada classe ele vai preparando uma surpresa, né? Então aqui está falando nesse primeiro parágrafo da vinda como um ladrão. Nós vemos isso, né, através do estudo da parábola das 10 virgens, sobre o clamor da meia-noite, que é essa vinda silenciosa. Nós devemos estar vigilantes, porque a qualquer momento o que pode acontecer lá no céu, Davi? Jesus terminou o julgamento. Ou passar o nosso nome. Ele começar o julgamento dos vivos. Ele está julgando os mortos. Desde 1844 ele começou ali o julgamento dos mortos, mas ela fala que breve, ninguém sabe quão breve, passará ele ao caso dos vivos. E ali, a qualquer momento, nós estando vivos, pode ocorrer de Jesus pegar o nosso nome e julgar o nosso nome, dependendo ali do que a gente está fazendo, né? Onde estão nossos pensamentos. Por isso que o texto está falando vigiai. Não dá para saber e orai, mesmo? porque não tem como saber. Você sabe, né? Se você sabe que um ladrão está prestes a invadir sua casa, você vai trancar a casa, você vai... Agora, se você não sabe, o certo é você deixar o quê? A casa sempre trancada, você ficar esperto, você não sabe a hora que o ladrão vem. E assim também é essa vinda silenciosa, né, aos nossos casos. Eu já ia ficar preparado, eu já ia trancar a casa inteira e também já ia ligar para a polícia. Então, mas por quê? Porque isso se você soubesse. Mas a gente sabe que a qualquer momento Jesus pode pegar nosso caso? A gente está sabendo isso agora, não tá?
já não é mais um ladrão, vamos dizer assim, a gente já sabe que a qualquer momento esse ladrão pode entrar, então nós já devemos deixar a casa trancada, nós sabemos que vivemos nesse tempo, em que qualquer momento o nosso caso pode ser tomado lá. Vai ser uma vinda surpreendida aqueles que relaxam, não vigiam, não trancam ali, né? A porta do coração. Aberta, exatamente, aberta, tudo aberto. Todo vento de doutrina estará soprando, tudo que pode ser sacudido será, e só aquelas coisas que não podem ser sacudidas permanecerão. Satanás está fazendo os esforços mais desesperados para induzir almas para posicionar sobre o seu estandarte, e todos os que se submeterem aos seus enganos irão guerrear contra os servos do príncipe Emanuel. Vigilância e oração devem ser nossas proteções nestes dias de perigo. Então, qual será a nossa proteção nesses dias de perigo? Aqui na última linha está falando? Será? Vigilância e oração devem ser as nossas proteções nesses dias de perigo. Exatamente. E a gente deve fazer isso, Davi, desde pequeno, sabia? As crianças devem ser estimuladas a isso, desde pequeno, desde novo, fazer oração, conversar com Deus, entregar o seu dia a Deus à noite, faz a sua oração particular ali, né? Contando para Deus, conversando com Ele, pedindo, né, para Ele perdoar os erros que foram cometidos naquele dia. Ao amanhecer, agradecer a Deus pela noite, pedindo a proteção para aquele dia que se inicia. Porque nós vivemos de uma forma que a gente está ligado no automático, né? A gente vai fazendo planos, vai vivendo um dia após o outro. Mas a irmã White fala assim que se nós pudéssemos ver além do véu, nós íamos ver muitas coisas ao nosso redor. Íamos ver anjos, aqui fala, Satanás está desesperado, anjos maus, desesperado em tirar a nossa atenção, tirar nosso foco, fazer a gente cair do caminho certo. E assim também nós iríamos ver o que? Os anjos bons tentando também nos desviar dessas tentações, dessas pegadinhas ali que o inimigo coloca. Isso, então nós devemos estar a cada dia firmado, porque nós não sabemos o perigo que nós vamos enfrentar a cada dia. E é uma obra diária, né? O que precisamos conhecer e por quê? Eu estou com 1 Pedro 3, 14 a 16. Isso, eu vou fazer já as perguntas, as 3 perguntas, e a gente já vai respondendo, né? O que precisamos conhecer e por quê? Que decidido esforço Satanás efetua? Aqui a pergunta que eu disse que ia ter. Isso. E o que é dito dos que seguram a verdade só com a ponta dos dedos? Então vamos lá para Pedro, depois a gente já lê a nota e vai respondendo aí. Todavia, mesmo vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Isso. Então ali a gente tem que estar sempre preparado para responder sobre Deus. A esperança que há em vocês, aí diz, e aqui vai falar o quê? Nós precisamos conhecer as razões da nossa fé. Então, por que a gente crê assim? É isso que Pedro está falando. Nós devemos saber explicar o porquê nós estamos desse lado. Então, na primeira pergunta aqui, o que precisamos conhecer? Precisamos conhecer as razões de nossa fé, a importância e a solenidade das cenas que se desdobram diante de nós requerem isso, e de maneira alguma deve ser estimulado o espírito de queixa.
Talvez tenhamos de pleitear com mais diligência perante os conselhos legislativos pelo direito de exercer juízo independente e adorar a Deus de acordo com os ditames de nossa consciência. Assim, em sua providência, Deus determinou que os reclamos de sua santa lei sejam apresentados aos homens investidos da mais alta autoridade. Quando fazemos, porém, tudo o que está ao nosso alcance, como homens e mulheres que não se desconhecem os ardis de Satanás, não devemos manifestar nenhum sentimento de amargura. Precisamos orar constantemente pelo auxílio divino. Só Deus pode segurar os quatro ventos até que os anjos selem os servos de Deus em suas frontes. Nós vamos ter que dar conta da nossa fé até diante de legislações, né, conselhos legislativos, sobre juízes. Então nós devemos saber, estar bem firmado, por que nós estamos desse lado, por que nós estamos defendendo essa fé. Termina para mim a leitura da nota aí a partir do terceiro parágrafo. O Senhor fará uma grande obra na terra. Satanás efetua decidido esforço para dividir e dispensar o seu povo. Ele suscita questões secundárias para desviar mentes dos importantes assuntos que devem absorver nossa atenção. Então já fala aí a segunda parte da nota, né? Que decidido esforço Satanás efetua. Ele quer fazer de tudo para dividir e dispersar seu povo. O que é dispersar? É separar, é fazer eles ficarem divididos ali realmente, né? Espalhados. Continua. Muitos estão segurando a verdade só com a ponta dos dedos. Eles têm tido grande luz e muitos privilégios, como Cafarnaum tem sido elevados até ao céu neste sentido. No tempo de prova e provação que se aproxima, tornar-se-ão apóstatas, a menos que ponham de lado seu orgulho e a confiança em si mesmo, a menos que sofram completa transformação de caráter. Isso. Então, o que é dito dos que seguram a verdade só com a ponta dos dedos? Eles tiveram grande luz. Então, nesse sentido, falam que estão fazendo de tudo. Já tá saindo assim? Eles estão segurando a verdade para conseguir voltar? Na realidade, aqui que está dizendo, os que seguram só com a ponta dos dedos, é o que não se agarra profundamente à verdade. Só pega um pouquinho, não quer cavar fundo, não quer se envolver demais com isso, você entendeu? Então aqui fala como Cafarnaum tem sido elevados até os céus nesse sentido, tem tido muitos privilégios, né? Mas aí, nesse tempo de prova, eles vão aguentar? Se não está firmado, não tá segurando com as duas mãos ali, ele vai aguentar? Ele não vai aguentar. Não aguenta segurar um peso gigante só com pontas dos dedos. Isso, só um pouquinho, né? Por isso que fala ali que eles vão deixar passar a oportunidade. Eles não estão agarrados firme, por isso que fala com as pontas dos dedos, entendeu? Aqui palavras apostólicas devemos atentar. Devemos simplesmente esperar pelo Senhor? Estamos na pergunta 11. Isso. Lê a primeira parte aí da nota pra gente. Primeiro parágrafo? Isso. Que dia está diante de nós, que sacudidura! Haverá entre os que se dizem filhos de Deus, o injusto encontrar-se-á entre o justo. O injusto encontrar-se-á entre o justo. Os que têm grande luz e nela não têm andado terão trevas correspondente à luz que desprezaram. Necessitamos atender à lição contida nas palavras de Paulo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. O inimigo está trabalhando diligentemente para ver quem poderá acrescentar às fileiras
da apostasia. Mas o Senhor logo virá e muito breve cada caso será decidido para a eternidade. Aqueles cujas obras correspondem à luz que graciosamente lhes foi dada serão contados do lado do Senhor. Isso mesmo. Então, uma das palavras apostólicas aqui que está dizendo é de Paulo, né? Paulo está falando que antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. Continuando a nota, diz: estamos aguardando e vigiando a grande e terrível cena que encerrará a história da Terra. Mas não devemos simplesmente esperar. Então, a segunda parte da pergunta, devemos apenas esperar no Senhor? Que está dizendo, não devemos simplesmente esperar. Devemos estar vigilantemente trabalhando com relação a este solene acontecimento. A Igreja viva de Deus estará aguardando, vigiando e trabalhando. Ninguém deve ficar numa posição neutra. Então, existe posição neutra? Eu não vou me envolver, não quero ficar contra, mas também não quero me pôr a favor. Quero ficar aqui no meu canto. Tem aqui lá, tinha o lado de Deus, tinha o lado do mal, tinha um muro, aí que separava os dois lados. Aí tinha uma pessoa que estava em cima do muro. Aí Jesus estava querendo ajudar para ele não se perder. Aí ele olhou para o outro lado que era do mal e ele disse... Aí ele ficou assim, nossa, ele tá pedindo pra eu não me perder e você não tá fazendo nada. Ele, só de você ficar em cima do muro, você já tá do meu lado. Olha aí, exatamente. Um tá pedindo, sai do muro, né? Jesus tá falando, sai do muro, vem pra cá. E o mal nem tá ligando dele tá no muro. Porque no muro ele já tá bem lembrado, hein, Davi? Já tá do lado do mal. Deus quer 100%. O mal pode pegar uns 20%, 50%, não liga muito. É um pouquinho que o mal pegar, né? Já é suficiente para transformar o preguinho, né? Isso, para colocar o preguinho. Todos devem representar a Cristo num esforço ativo e sincero para salvar almas que perecem. Cruzará a igreja os braços agora? Não. Dormiremos como representa a parábola das virgens loucas? Não. Deve-se tornar agora toda precaução, pois o trabalho feito a esmo, quer dizer, de qualquer jeito, né, resultará em declínio espiritual, e aquele dia nos sobrevirá como um ladrão. A mente precisa ser fortalecida, olhar fundo e discernir as razões de nossa fé. O templo da alma deve ser purificado, o templo da alma, né, deve ser purificado pela verdade, pois somente o puro de coração será capaz de enfrentar os ardis de Satanás. Muito boa, né, essa nota, muito linda, porque aqui a gente tem que realmente não ser como a virgem louca. A virgem louca é que faz de qualquer jeito, né, não está preocupado, fica ali o pé em duas canoas, vamos dizer assim, tá no mundo, tá na igreja, tá dormindo. É aquela coisa assim que só Deus para discernir, porque é como o joio do trigo, né? A virgem louca é a virgem prudente, ela não se manifesta nas obras assim de pecados abertos, essas coisas. Ela vai sorrateiramente ali na edificação do seu caráter, ela já vai relaxando, né? Vai deixando as coisas de Deus, vai envolvendo as atrações ao mundo. Então, na hora que vier a crise, na hora que for tomada, que fala, né, como um ladrão, a vinda de Jesus vier sobre ela, ali ela não vai subsistir se não estiver firmada. Não podemos estar neutros. Como deve agir o fiel soldado de Cristo? A 12ª e última pergunta. Como deve agir o fiel soldado de Cristo? Estou com 2 Timóteo. Você lê pra gente então, 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confias, a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Olha, o que você entendeu desse texto? Ninguém vai vencer trapaceando. Sempre vai querer ter um perdão que vai querer dar uma trapaceada, deixar a coisa dele mais fácil, mas aí vai cair. E aí um soldado, se ele for cuidar das coisas dele, ele não vai ser um bom soldado, né? Ele tem que focar no seu objetivo. No objetivo dele. Não pode deixar desviar a cabeça, assim como atleta também, tudo você tem que manter o foco. Mostrai mediante Jesus Cristo que sois dignos do santo legado com quem o Senhor vos honrou, ao conceder-vos vida e graça. Deveis recusar, sujeitar-vos ao poder do mal. Como soldados de Cristo, precisamos deliberada e inteligentemente aceitar suas condições de salvação sob todas as circunstâncias, acariciar retos princípios e agir de acordo com eles. A sabedoria divina deve ser uma lâmpada para os vossos pés. Sede fiéis a vós mesmos e ao vosso Deus. Tudo quanto puder ser abalado, sê-lo-á. Mas, arraigados e fundados na verdade, permanecereis com as coisas que não podem ser abaladas. Termina a leitura aí. A lei do Senhor é firme e inalterável, pois é a expressão do caráter de Jeová. Resolvei-vos a não lançar por palavra ou influência a menor desonra sobre sua autoridade. Então eu entendi que não podemos brincar com a lei de Deus. Isso, ela é inalterável, não tem como você alterar uma coisa que... No tempo dos reis lá, você podia mudar uma lei que o rei fazia? Não. Tem a história do rei Dario. Ele tentou, até amassou o decreto que ele fez, mas não adiantou de nada. Ele não conseguiu livrar Daniel, né? Não. Quem livrou foi quem? Deus. Então... imagina se a palavra de um rei terrestre não pode ser revogada, não pode ser alterada, como que a lei do Criador do Universo, do Soberano, do Deus do céu e da terra pode ser anulada? Não tem como, né? Ninguém quer anular uma lei de um rei terrestre. Exatamente. Mas do céu eles não ligam muito e estão anulando aos poucos. Isso. Então, que nós possamos estar firmes é uma lição muito importante, temas muito sérios, né, que vem nos mexer com a gente, né, realmente é esse o objetivo, que nós possamos refletir sobre tudo isso, do tempo em que vivemos, na época que estamos na história terrestre, e que possamos nos firmar a cada dia ao lado de Cristo, que não venhamos a nos desanimar, que as coisas exteriores, as coisas deste mundo não venham tirar o nosso foco e a nossa atenção de sermos soldados fiéis do Senhor. Não é isso, Davi? Essa lição vai ajudar a dar ânimo para a igreja. Exatamente. Fiquei muito feliz de estar com vocês, né? Nós estarmos aqui juntos estudando, possamos numa próxima oportunidade também estarmos juntos, e não deixe de acompanhar os próximos estudos que serão colocados. Nós contamos com vocês, não é isso, Davi? Sim. Não esqueçam de compartilhar os vídeos e de se inscrever. Deixar o joinha e ativar o sininho. Até a próxima. Até. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.